Fala, Fenômeno Azul, um bom domingo a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal do Nosso Nadadeiros Clube do Remo. Meu nome é Theo Souza, nosso canal informativo aqui diário do Leão Azul Paraense, que ontem empatou mais uma vez dentro de casa, agora contra o Vasco da Gama. Mais um jogo que fica aquela sensação, era para ter ganho. A questão que o era no futebol e o se no futebol não existe. Vamos falar muito dessa partida aqui nesse vídeo. Vou pedir para vocês carinhosamente aí, vamos bater aqui, deixa eu ver uma meta, 800 likes nesse vídeo. Tá? A gente precisa e acreditamos que merecemos 800 likes de vocês. Ainda é pouco, mas vou colocar uma meta de 800 likes. Se inscreva no canal aí, compartilhe o vídeo pra gente cada vez mais chegando mais longe, tá bom? Então, por favor, galera, aquele like maroto, te inscreve aí e deixa os teus comentários em cima do que a gente vai falar para ser o mais coerente possível aqui, como sempre a gente tenta ser com todos vocês. Bom, vamos lá. Ontem uma festa muito bonita no Mangueirão, né? Vou começar pelo melhor que teve na partida, que foi a torcida do Clube do Remo. Realmente, a torcida do Remo está mais uma vez, né? Mais uma vez de parabéns. Nós fizemos uma festa impressionante, uma festa diferenciada. O Fenômeno Azul, na verdade, ela vem chamando a atenção do Brasil e do mundo. O Fenômeno Azul sempre foi assim. Porém, como o Remo passou 3 anos sem divisão, né? 4 anos na quarta, depois passou para a terceira, segunda, não tem a visibilidade que uma primeira divisão dá. Isso aí é fato, é notório. E o Remo hoje, nessa primeira divisão, ela consegue abranger o mundo todo. O jogo ontem foi passado para o mundo todo através da Globo Internacional. Sendo assim, a torcida do Remo consegue estar na prateleira, né, mais top do futebol sul-americano. E a verdade é que o Fenômeno Azul vem fazendo a diferença. E se o Remo tem alguns pontos somados, se deve muito a mim e a vocês aí do outro lado. E a festa no Mangueirão ontem, galera. Eu fui todos os jogos do Remo esse ano, só não fui Remo e Manaus, né? Remo e Manaus não, perdão, Remo e Amazonas. E o que a torcida do Remo vem fazendo no Mangueirão na primeira divisão é algo surreal. Mosaico ontem, né, em inglês inclusive, mudando aí tudo aquilo que nós já fizemos. A festa do torcedor contra o Bahia, o torcedor que foi muito primordial para o Remo golear o Bahia na sua primeira e única vitória até então na Série A. Ontem ela foi primordial para o Remo empatar a partida. Eu diria que se o Mangueirão não tivesse aquele público, o Remo não empataria aquela partida. Foi na questão do abafa, né? Na questão do incentivo da torcida. E o gol saiu da arquibancada, né? Canta que sai gol. A torcida do Remo não parou de cantar, mesmo quando levou o gol, né? A torcida do Remo continuou balançando a arquibancada, continuou cantando. E tá chamando a atenção do mundo todo, né? Essa torcida que estava aí esquecida pela mídia nacional, pela grande mídia, né, nacional, hoje é referendada e lembrada por todo o Brasil e o mundo. Né? Então, parabéns ao Fenômeno Azul, que para mim ontem, mais uma vez, foi o que tivemos de melhor na partida, porque realmente a gente é muito diferenciado. Na modéstia à parte, a gente faz parte do Fenômeno Azul com muito orgulho. Pode soar aqui como uma prepotência, uma arrogância, mas não é. É a pura realidade do Fenômeno Azul. Vamos falar do jogo em si. Né? Questões que me preocupam e questões que me fazem ter aquela linha de raciocínio que eu estava tendo durante a semana, pegando o jogo de Bahia, pegando o jogo de Santos e pegando o jogo contra o Grêmio ontem, o quarto jogo seguido. Algumas coisas melhoraram, outras para mim, né, me deixam a desejar e já me dão, tá? Uma certeza daquilo que eu ainda tinha uma dúvida por causa de esperar mais tempo. Vamos começar aqui pelas questões negativas. Assim, galera, eu falei durante a semana que o Remo vinha tendo uma evolução tática. Bahia, Santos e Grêmio, e o que me preocupava muito era a questão física do clube do Remo, que vinha caindo muito nos jogos. Pela parte ainda negativa, o que me deixa a certeza é que, infelizmente, e aquilo que a gente já tinha, né? Aquela premissa de preocupação, mas queria dar mais um pouco de tempo. Acredito que esse tempo ontem ele ficou de lado e a certeza veio à tona. O Remo precisa ainda de muitas contratações para o resto da Série A. O Léo Condé, vou já falar sobre o Léo Condé especificadamente, mas
não tem peças. Ele precisa de peças de mais qualidade. Por exemplo, vamos lá, David Braga arrebentava no Atlético, mas Atlético, Série C, Série B, o nível de Série A é muito diferente, galera, muito. Quem entende um pouquinho de futebol sabe disso. A diferença e a ausência do Vitor Bueno, ela é claríssima. Não dá para esconder isso aí. O Vitor Bueno faz muita falta. E o David Braga não consegue suprir essa carência, diria que nem 30%. David Braga ontem me lembrou o João Pedro em campo, né? O cara grande, com corpo, não sabe matar uma bola, não domina, não faz a bola girar para um camisa 10. Preocupante, né? Até porque Atlético, o cara arrebentava no Remo. Em todos os jogos que ele participou, acho que ele fez um lance ali contra o Monte Roraima, que é muito pouco, porque o Monte Roraima não é parâmetro para nada, né? Mas não é um cara igual o Vitor Bueno, o Remo vai precisar ir no mercado. E me preocupa porque já foram 11 rodadas, faltam 7 ainda para fechar para fechar o primeiro turno ali, né, entre aspas, porque são 19 jogos, vai fechar com 18 para a parada da Copa do Mundo para abrir a janela de novo. Precisamos de pontas. Tá claro, galera, tá claro porque o parâmetro que nós temos aqui são dos times do nosso nível, galera. Não tem nada demais. E vocês vão entender o que eu quero falar. Grêmio, Santos e Vasco. Com todo o respeito ao Santos, com todo o respeito ao Grêmio, com todo o respeito ao Vasco. Ah, e dois desses 3 jogos que eu acabei de falar, jogamos 2 fora. São times que não tem nada, nada demais. Tirando 2 jogadores, não tem nada demais. Isso me preocupa, porque o Remo não consegue ganhar desses times. O Remo não conseguiu ganhar. E a gente vê claro e notoriamente que o Remo briga de igual para igual, mas não conseguiu ganhar por culpa do próprio Remo. O que eu estou falando aqui é questão negativa, e isso bate no quê? Nos jogadores. Falta qualidade. O Léo Condé ajeitou a meiuca do Remo defensiva e a zaga. É um time hoje menos espaçado, e aí vem uma coisa positiva. É um time que joga mais perfilado, mais próximo, e que tem um padrão de jogo, sim. O Léo Condé conseguiu dar um padrão de jogo em pouco tempo para a equipe. Isso é claro e notório. Não podemos ser ao contrário disso. Só que existe uma limitação. Quando a bola passa do meio para frente, é um Deus nos acuda. Aí vem aquilo que eu acabei de falar, falta qualidade. O Remo não consegue ganhar. Por que o Remo não consegue ganhar? Porque o Remo não é goleado, coisa que os mucurentos esperavam e a torcida do Brasil toda. Porque o Remo ajeitou a zaga. O Remo levava gols no tempo do Osório, que era uma bagunça só. Mas o Léo Condé conseguiu ajeitar. E esse menos espaçamento do clube faz o clube cansar menos, faz o clube correr menos. Mesmo às vezes sem ter a posse de bola, é um time que consegue correr certo, consegue fechar os espaços, consegue preencher o meio-campo, que é onde se ganha e se perde a partida. O Remo não consegue ganhar porque a partir do meio-campo você tem um ataque, e um ataque que não produz é ineficiência zero no teu time, apesar de tu saber defender. Se a gente pegar nossos 2 laterais, tanto o Marcelinho quanto o Mike, são jogadores que estão sabendo defender. Se você pegar Marlon e Duplex e Chamba, porra, é uma zaga muito boa para a Série A. Tô falando de nível alto, Série A. Se você pegar seu meio campo, você consegue perfilar jogadores que a gente nem imaginava, que é Zé Welles e principalmente Patrick Picanha, no qual eu vou falar daqui a pouco quando eu falar individualmente dos jogadores. Mas quando tu passa do meio para frente, não tem Guardiola que dê jeito, não tem Klopp que dê jeito. Se o Guto Ferreira aqui tivesse também não iria dar jeito, o Léo Condé não vai dar jeito. Tu pega ali sem o Vitor Bueno ou o David Braga, não sai nada. Tu pega o Jajá de um lado, baixa a cabeça e sai correndo. Não é pra Série A. Tipos assim de atuações. Ah, esforçado. Só esforço na Série A não dá, tem que ter qualidade. Você pega o Aleph Manga, Aleph Manga precisa pegar banco urgentemente. Vou já falar sobre eles. Aí você pega um Talhari que fica correndo igual um doido de um lado pro outro. Por quê? Porque a bola não chega. Mas ele não é omisso, mas a bola não chega. Ontem chegou uma vez, quase ele faz o gol. Foi só. Então, eu citei 4 jogadores que compõem o setor ofensivo que não conseguem produzir. Um, por não receber a bola, e os outros 3, por falta de eficiência, de qualidade técnica. E aí, meu amigo, poderia estar na beira do gramado lá todos esses técnicos que eu falei,
não tinha como fazer nada. A não ser que eles avançassem o time ia lá fazer 3, 4 gols e ia levar 5 aqui. Coisa que acontecia na época do Osório, que aí era aquela salada de fruta. O time todo leso em campo, né? Quando começava certo, terminava errado. Quando começava errado, terminava certo. E no final a gente não conseguia PN. Né? Não conseguimos nada, na verdade, no tempo do Osório. Então, veja essas coisas, tá? Do lado negativo. Outra coisa que já começa a me preocupar, e é uma coisa que eu suporto. Eu suporto, mas isso é uma teimosia de todo treinador. E eu não sei que diabo é isso. Acho que o único treinador que passou aqui e não tinha isso era Daniel Paulista. Único. O canal tem 5 anos. Eu nunca vi um treinador fazer algo a não ser o Daniel Paulista. Foi o único. É o amor por macho, cara. Não dá. Isso me irrita. Eu tenho até que aprender a não me irritar e saber que isso, infelizmente, é normal. Tu tens hoje no futebol, após Covid, 5 substituições, galera. O treinador não pode usar 3, 4 substituições. 2 substituições. E ontem foram feitas 4, mas não adiantou de nada porque os jogadores entraram faltando 5 minutos. Então, para mim, é a mesma coisa que não substituir. Onde já se viu os jogadores serem substituídos faltando 5, 6 minutos para a partida acabar e tu precisando de ganhar a partida? Foram feitas 3 substituições, né? Jadson, Zé Ricardo e Diego Hernandes. O Gabriel Poveda entrou no lugar do Talhari nos acréscimos, faltando 5 minutos para acabar. Então, para mim, isso não é substituição. Ah, tu não tem elenco. Tá, tu já não tem elenco, né? Tu já não tem um elenco legal para disputar a Série A. Já que tu não tem a qualidade do teu elenco, por que tu não aproveita o físico? Onde o final do jogo te exige mais o final do jogo te exige mais o físico do que propriamente um tático e um técnico, que é a falta de jogadores. Substitui para dar um fôlego a mais. Não paga por omissão, não pega por omissão. Tenta. Porra, ontem na arquibancada eu ficava olhando, não é possível, cara. O cara tem curso de treinador. O cara é treinador. Não é possível isso. Como é que eu tô lendo o jogo e o cara não consegue ler? E repito, o Léo Condé é até um bom treinador, sim. Gosto do perfil de jogo dele. Acho legal o que ele tá fazendo aí, fazendo um suco de laranja, né? Desse elenco do Remo que é limitado. Recuperou o Patrick Picanha. Recuperou o Marlon. Os 2 laterais do Remo. Marcelinho ele recuperou. Tá substituindo muito bem o João Lucas. Mas assim, tem algumas coisas que eu não consigo entender. A gente na partida ontem. O jogador. Meu nome do jogador, meu Deus. Andrés Gomes. Cara, a jogada do Vasco ontem. O Vasco começou bem a partida. Os 20 primeiros minutos foram do Vasco. Bola na trave, né? Do jogador Rojas, né? Do jogador Rojas, camisa 10, e do Andrés Gomes, camisa 11. Os 2 jogadores diferentes do Vasco. O resto, tem nada demais. Vamos falar disso. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo. Porra, a jogada toda em cima do Andrés Gomes. E eu falei aqui durante o nosso vídeo de pré-jogo. A jogada do Vasco é o 10, é o André Gomes, bom jogador. Porra, será que eu enxerguei antes e o Léo Condé não conseguiu enxergar? Foram 20 minutos pegando sufoco do Vasco no primeiro tempo. O Vasco estava do lado direito, galera. Se o Vasco tivesse mosqueiro com a bola, o Vasco voltaria de mosqueiro com a bola para dar para Andrés Gomes. Se o Vasco tivesse em Salinas, o Vasco pegaria a bola e traria para o Mangueirão, pro Andrés Gomes. A jogada do Vasco ontem, os 90 minutos e o acréscimo foram tudo André Gomes. E o Rojas livre como camisa 10, não se pode deixar o camisa 10 da qualidade do Rojas livre. Mas toda bola que ele pegava, ele... André Gomes. É uma jogada do Vasco. Até o escanteio do Vasco, que é uma jogada trabalhada com o cara em costa, de vai ali naquela meia-lua, e André Gomes. O gol do Vasco, André Gomes começou a jogar lá atrás, inverteu de lado, com camisa 32 do Vasco, né? Não sei se era o Tietê, não, era o Mendes, do 23. Ele inverteu a jogada. Quem fez o gol, galera? André Gomes. O Vasco, eu fico imaginando esse time do Vasco sem esse André Gomes. Não ganha nem do Ibis, entendeu? Porque tudo é esse cara, tudo é esse cara. Lógico que eu tô falando aqui do modo sacástico, né? Claro que o Vasco tem outros jogadores que podem ganhar de outros clubes. Mas eu quero dizer que o cara é o diferencial
E o Léo Condé não conseguiu ler essa partida. O Léo Condé não conseguiu ver a partida. Porra, tu tem um Pico no banco, cara. Pega o Pico, coloca ali do lado do Marcelinho e cobre. O Marcelinho ontem tava para colocar um balão de oxigênio nas costas, porque tudo era Marcelinho. E no individual, ali o Andrés Gomes, que praticamente ganhou todos do Marcelinho. E quem cobria ali? O Jajá. Já não tava dando conta de marcar. Uma vez ele até inverteu o Aleph Manga, que piorou. Entendeu? Pô, coloca o volante para marcar ali. Se não desse, já que o Pico ficou no banco, para mim um crime. Um crime, vou já falar também. Um crime isso aí. Coloca o Zé Welles para encostar. Já que tem um poder de marcação até mais forte do que o Picanha, e o Picanha vem muito bem nas partidas, cara, faz algo, mas ele não fez nada. Aí o Vasco faz 1 a 0. Tava até conversando com o rapaz na arquibancada. Eu falei que só vai mexer quando leva gol. É porque todo treinador faz isso. Leva gol e fica conversando com o auxiliar. E a torcida impaciente. Cara, tu tem ali, mesmo tu não tendo um elenco forte, porra, a substituição ontem era claro que tinha que se fazer. Era tirar o Zé Welles, colocar o Pico, para dar mais sustentabilidade no teu meio campo, poder de marcação, pegar um contra-ataque, abrir os pontas, subir os laterais. Tá perdendo, meu amigo. 1 a 0, 2 a 0 é a mesma merda. 3 a 0, empata a partida, vira a partida. Tenta pelo menos. Tirava o Aleph Manga, colocaria o Diego Hernandes, tiraria o Jajá, colocaria o Poveda. Não, ele fez tudo ao contrário. Eu tenho uma fala dele aqui no celular da coletiva. Cara, tem umas coisas que o treinador fala que eu não sei, o cara bate na mãe, eu tenho alguma coisa. Não consigo, entendeu? Pensando que o torcedor é idiota. A mim não tem como enganar. A questão do Pico não é em relação a ele, é em relação a merecimento. O Zé Welles e Patrick cresceram muito de produção nessas últimas semanas. Beleza. Nós não estamos no treino. E como fiz a opção de jogar com a dupla de volante, eu não teria como jogar com o Zé Welles e Pico. A gente ficaria sem muita saída de bola. São dois volantes com característica mais de marcação. O Pico é um jogador que a gente, ao longo da competição, vai usar muito. Mas é o mais o momento do Zé pedindo passagem. Futebol é merecimento. Vamos lá para a questão de merecimento. Qual o merecimento que o Zé Ricardo tá fazendo, Léo Condé? Qual é o merecimento que o Zé Ricardo tá fazendo para entrar ontem no jogo? O Zé Ricardo vem matando o Remo há 5 partidas seguidas. Ontem ele entrou no jogo mais como reforço do Vasco do que propriamente um reforço do Remo. Ele tentou entregar o segundo gol pro Vasco a todo momento. Eu não sei o que está acontecendo com o Zé Ricardo. Já falei isso aqui, já tentei procurar explicação, não me deram. O Zé Ricardo não consegue acertar um passo. O Zé Ricardo tá um bagre em campo. O Zé Ricardo não merece nem ir no banco mais. Eu acho que é algo psicológico, porque o Zé Ricardo não é ruim. Mas eu não sei o que está acontecendo. O cara não acerta um passe. O primeiro lance ontem do Zé Ricardo, ele saiu com a bola na linha lateral sozinho, tropeçou na bola. A segunda, ele foi inverter uma bola, igual como ele fez lá em Minas Gerais contra o Atlético, que gerou gol. Ontem quase gerou o gol do Vasco. Teve uns outros 4 passes que ele errou todos, passes de 50 centímetros. E qual é o merecimento, Léo Condé, que o Zé Ricardo está fazendo merecer? O Pico, Léo Condé, perdão, Léo Condé, tu não sabe os números do Pico? É o líder de desarme na Série A. Se você não souber, me manda teu Instagram, teu WhatsApp, que eu te mando os números. É um cara que joga pro time. Tu vai deixar o cara, a contratação mais cara do Remo, com números satisfatórios no banco de reservas. E quando tu mudar, tu vai mudar o Zé Ricardo em detrimento do Pico. Porra, tu tá de sacanagem com a minha cara. Tu não tem como te proteger aqui, cara. Ontem tu fizeste um bocado de substituição errada, tardia. Começou o amor por macho? Qual é o merecimento que o Aleph Manga tá fazendo para ser titular do time do Remo? Não dá mais pro Aleph Manga ser titular. Defendi o Aleph Manga. Falei bem, sim, porque estava indo bem. Agora o cara tá matando o Remo. E a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar a realidade. O Aleph Manga, quando é para chutar, toca. Quando é para tocar, chuta. Tudo ao contrário. Sem vontade em campo. Ontem ele voltou uma bola de uma bicuda para escanteio só. Um jogador a menos. Não cria nem confusão. O cara não consegue mais nem matar a bola. Eu não sei se ele tá estafado e não tá conseguindo jogar por questão física, ou é questão psicológica e não tá conseguindo desempenhar a função dele, tá caindo de produção. Mas enquanto a gente não descobre
Ou quando a comissão técnica não descobre, tem que pegar banco, porque fica prejudicando. A mesma coisa é o Zé Ricardo. Enquanto não se descobre por que caíram de qualidade, se é físico, se é técnico, se é psicológico, e se envolve em futebol e é normal, encosta. Tu não tem um outro jogador, tu não tem o Pico pro lugar do Zé Ricardo. Tu não tem o Diego Hernandes, cara, no lugar do Aleph Manga. Inverte, coloca o Jajá na esquerda. Aliás, não é nem isso, né? O Jajá tem que pegar banco também. O Jajá não é jogador de Série A realmente. Não é jogador para ser titular, mas é jogador que vem do banco e incendeia a partida. Mas não é jogador para começar a jogar. Não tem condições, entendeu? Muito esforço e aquela qualidade que eu falei lá no início de Série A, não tem. Tem que vir do banco. Pega o Aleph Manga também para vir do banco, para dar para melhorar. Quem sabe o Aleph Manga não recupera o seu futebol, o que jogou no início da competição. Jogou bem, inclusive, fez gols. Mas não tá dando, mano. Errou pênalti no jogo passado, tá jogando sem vontade. Então fica complicado, Léo, quando é tentar te defender aqui. Tu fala uma merda dessa na coletiva e. Igual como outros já passaram aqui. Bom amigo tentava enganar o torcedor. Aquele tal de Rodrigo Santana, aquele ali era o mais labiento que tinha, parece político, entendeu? Então não tem condições. Não tem as mínimas condições. Pikachu ontem fez falta pra caramba. Às vezes a gente pega no pé do Pikachu, mas taticamente ele consegue fazer duas funções. E é um cara que tem um passe diferente. E não tem inventa, né? Não tenta inventar igual a Levi Manga. E não fica correndo que nem doido, que nem o Jajá. É complicado. O Remo desperdiçando pontos bestas, cara. Bestas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e me responda no chat. Aí embaixo. O vídeo é gravado, mas vocês podem responder à vontade, tá? Vou lá do coração, vou responder. O que o time do Internacional tem a mais do que do Remo? Tem o Alan Patrick ali no meio, só. Não tem nada demais. O que o time do Grêmio tem a mais que do Remo? O Carlos Eduardo ali. Nada demais. O resto. O que o time do Santos tem a mais do que o Remo? Nada demais. O que o time do Vasco tem? Sandras Gomes e nada demais. Mas o Remo também não tem nada demais que esses times. E é aí que o Remo não consegue ganhar, porque se embate, se iguala, e o Remo empata, fica empatando, 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 empatar, o Remo não vai sair do lugar, o Remo vai ser rebaixado. A tabela ajudou o Remo, começou aquele negócio da tabela ajudar. Estamos em 17º, Chapecoense levou varada, Mirassol levou varada, e o Remo ganhou pelo menos um ponto. Estamos em 17º, na cabeceira ali para sair da zona. Vai precisar pontuar contra o Bragantino. Dá para pontuar contra o Bragantino? Claro que dá, porque esses times não tem nada demais, galera. Tirando Palmeiras, Flamengo e Fluminense, e eu digo para vocês, eu já assisti os 20 times jogarem. Remo mais os 19, ou seja, os 20. Esses três times aí estão acima do nível. Em futebol, é Fluminense, tem muita qualidade, Flamengo tem um elenco monstruoso, apesar de não estar jogando o que pode, e o Palmeiras que tem um entrosamento absurdo e tem bons jogadores. É só morreu por aí, o resto não tem nada demais. Um ou outro tem um jogador, dois diferentes, que vai ganhar uma partida, mas são tudo iguais. Muda uma coisa aqui, uma coisa ali. Só que o Remo não consegue ganhar as partidas porque o ataque do Remo consegue ser mais inoperante que os outros times que são iguais ao Remo do meio para trás, que não tem nada demais. E aí o Remo não vai conseguir. Ah, jogou bem. Ontem, inclusive, o Remo não jogou bem. Jogou bem. Santos, Atlético, Internacional, Grêmio. Não adianta jogar razoavelmente bem ou bem e não ganhar. O Remo está precisando de pontuar. São 38 rodadas, já se foram 11. Falta 27, né? Daqui a pouco acabou e a galera vai ficar chupando o dedo. A gente vai ficar se perguntando, pô, jogamos bem, né? Mas não adiantou de nada, né? Jogamos bem. Não adiantou de nada. Aí a gente fica com essa pulga atrás da orelha. A gente fica se perguntando por que a gente está na zona, mas é fácil de entender. Estamos na zona porque a gente não ganha, galera. Remo, Chapecoense, Cruzeiro e Mirassol, os quatro clubes que estão na zona não ganharam uma. O Remo levou 18 gols. É até pouco, porque a gente não pode contar muito pela tipo do Osório, que a gente leva 3, 4 gols por partida. Estou dizendo da época do Léo Condé. Só que o Remo só fez 11 gols. Remo 11, Chapecoense 10, Cruzeiro 12, Mirassol 11. Ou seja,
E o Corinthians 8, né? Por isso que o Corinthians está ali um pontinho, 2 pontinhos à frente do Remo, o primeiro fora da zona. Mas o que a gente pode ver é que não adianta ficar empatando. Mas se a gente tivesse perdido pro Grêmio e ganho ontem, ou perdido ontem e tivesse ganho do Grêmio, que era um ponto a mais e a vitória, que é o primeiro critério de desempate. Então o Remo tem que dar um jeito de ganhar. Mas como é que a gente vai dar um jeito de ganhar sem qualidade? Uma bola parada, uma jogada esporádica. Qual é essa bola parada? Quem é o melhor cobrador de falta do Remo escanteio? É o Aleph Manga? É o Jajá? É o Diego Hernandes. O Diego Hernandes não pode ficar de fora desse time porque uma cobrança de falta dele vai decidir a porra da partida. O que foi que ele fez ontem? Ele entrou, decidiu a partida numa cobrança de falta. A bola pegou uma curva. Se o Marlon não faz o gol, o Duplex se chama Faria. Então o Marlon, já que a gente não tem. Perdão, o Diego Hernandes, já que a gente não tem qualidade no meio para frente, principalmente com a saída do Vitor Bueno, a gente precisa do Diego Hernandes em campo. Cara. E onde é que o Diego Hernandes tem que jogar, Theo? É no lugar do Aleph Manga, investido lá na esquerda. E o Pikachu precisa jogar na direita. Tu ganha 2 cobradores de bola parada, porque o Pikachu pega muito bem na bola. Um escanteio, uma falta, vai decidir 3 pontos pro Remo. Não decidiu ontem, um pontinho. Se o Diego Hernandes não estivesse em campo, quem ia bater aquela falta ali? Bem como ele? Ninguém. Porque ninguém sabe fazer isso. Ah, ele não volta pra marcar. Ele não sei o quê. Meu amigo, então fudeu-se. Deixa o Aleph Manga aí, que ele volta um pouco mais que o Diego Hernandes, mas lá na frente não cobra nem sequer uma falta. Quando é escanteio, o cara tem 2 metros de altura e não vai parar com medo de cabecear a bola. Outra coisa, Condé, 5 substituições, usa as 5. Pico não pode ficar de fora desse time, Léo Condé. Em casa ou fora, não tem como. O cara é líder de desarmes. O cara vai te ajudar a tu continuar tendo um bom número defensivamente. Dá uma conversada com o Zé Ricardo. São apenas toques que eu tô te dando aqui pra te ajudar. Não é possível, cara. Rangel mais uma vez foi bem. Marcelinho ontem, porra, eram 2 nas costas dele. Mas pra mim jogou bem de novo. O Mike jogou bem na esquerda. Achamos um lateral esquerdo finalmente, coisa que é difícil arranjar no futebol brasileiro, né? Difícil. Faz o feijão com arroz. Chamba e Marlon, não tenho nada pra falar. Vocês que criticavam o Marlon aí, eu sempre defendi o Marlon. Tá aí, ó. Fez o gol ontem. Eu sempre defendi o Marlon, cara. Ah, o Marlon aí. Cara, onde é que vocês vão achar zagueiro que consegue jogar ali do lado do Plex? Difícil. Se tiver pra arranjar melhor, arranja. Pra mim, melhor. Mas o Marlon é um bom zagueiro, galera. Um bom zagueiro, tem uma recuperação boa. Não é nem um craque, mas é um bom zagueiro, não deixa nada. Por exemplo, o Marlon não deixa nada a desejar pro Saldívia, pro Renan do Vasco, nada a desejar. Zé Wellison foi razoável, tá? Pra mim, o Zé Wellison é banco do Pico. Patrick Picanha, te aplaudi. Melhor jogador do Remo ontem de novo, tá? Patrick Picanha e Rangel pra mim, que salvou ali umas 2 bolas. Patrick Picanha, 5 jogos seguidos jogando bem. Recuperado, tá até mais magro. Não dá um passe errado. Faz marcação por zona, faz marcação individual. Ataca quando é pra atacar, defende quando é pra defender. Patrick, parabéns, tá? Vai aqui um reconhecimento pelo teu esforço e pela tua volta por cima. Tá jogando muita bola, tá jogando muito bem. Melhor que muitos meio-campos que tem por aí pela Série A. O Léo Condé, parabéns, recuperou o Patrick Picanha, mas não vai achando, Léo Condé, que tu recuperou o Patrick Picanha, tu vai recuperar todo mundo, tá? Não é assim o futebol. Patrick Picanha, melhor jogador da partida contra o Grêmio, melhor jogador da partida ontem, foi um dos melhores contra o Santos, foi um dos melhores contra o Bahia, tá? Tá jogando muito bem. Não sei por que saiu, dizem que porque ele sentiu, né? Se for isso, beleza, mas não era para ter entrado o Ricardo, era o Pico. Aleph Manga, banco, não tem condições, tem que pegar banco urgentemente. Já já, levanta a cabeça quando for correr, já já. Não dá para correr com a cabeça baixa. Esforçado pra caramba, mas para mim também é banco, para entrar no segundo tempo e incendiar a partida. David Braga, possa até ser que melhore, quer que melhore, mas me parece que não tem nível de Série A. E o Talhari, coitado, vai morrer no ataque, que a bola não chega. Uma que chegou quase ele fez o gol. Não é o atacante dos sonhos, mas é um bom jogador para mim. É um cara que não se omite. E não tem atacantes que funcionem sem meio campo. O Vitor Bueno precisa voltar esse time do Remo urgentemente. Urgentemente, o Remo na janela precisa
ir atrás no mercado de um outro atacante e um meio-campo, seja para colocar o Vitor Bueno no banco, seja para ser reserva, precisa, porque o Remo vai precisar de um meio-campo urgente. Estão tentando o Jadson, né? O Léo Condé confia no Jadson, Jadson entrou bem na partida, viu? Entrou bem na partida, quase faz um golaço numa jogada ali pela direita com o Marcelinho. Mas eu não sei se o Jadson é esse jogador. Jogou muito Série C, ajudou o Remo na B, mas não vejo o Jadson como perfil de Série A. Mas temos que acreditar o que temos, né? Entre Jadson e David Braga, né? Fica uma dúvida cruel, mas deixa o Jadson aí que já é ídolo do torcedor azulino. Zé Ricardo, já falei, precisa conversar com o Zé Ricardo, não sei o que tá acontecendo, o cara tá muito mal, muito. Diego Hernandes precisa se titular, tá? Não tem condições de Diego Hernandes ser banco nesse time. Gabriel Poveda tem que ganhar chances. Não sei que lugar de alguém, mas tem que ganhar mais chances ou mais minutagem. Veja um cara esforçado, veja um cara que tem qualidade de ajudar o clube do Remo, tá? Então, resumindo, daria para o Remo ter ganho a partida. Mais 2 pontos desperdiçados, perdão. O vídeo ficou um pouco mais longo, né? Quase um pós-jogo. Mas o Leão Azul Paraense ontem tinha tudo e mais um pouco para sair vitorioso. Seriam 10 pontos, encostaria no Corinthians, perderia apenas de saldo de gol. Agora vamos secar os adversários. É isso. O Grêmio, com 11 jogos, tem 13 pontos. O Remo tem 8, são 5. Por que eu tô falando do Grêmio? Porque o Grêmio tá no Sul-Americano, ou seja, a diferença é de 5 pontos. É desesperador? Nem tanto, é preocupante e muito. Mas tem que fazer algo para ganhar as partidas. E eu só vejo isso com bola parada. Outra coisa que me interessou muito e me deixou satisfeito. Fisicamente o time melhorou. Melhorou. Ficou muito fragilizado contra o Santos. Contra o Grêmio ficou notório que deu uma melhorada. E ontem ficou notório mais ainda. O time correu. Eu gravei até um vídeo lá do Mangueirão, um shorts, que diz vídeos rápidos, que eu disse assim, não faltou disposição, porém faltou qualidade. E repito aqui, não faltou disposição, os caras correram, os caras tentaram ganhar a partida, mas faltou qualidade. Né? A gente viu jogadores ontem discutindo entre si, mas discutindo num modo legal, né? Naquele modo que a gente pode dizer discutir para querer a melhora. O Chamba escroteando o Marlon, depois estava se abraçando na hora do gol, né? O Patrick Picanha escroteando com o Aleph Manga, e tem que escrotear mesmo, que o cara tá acabando com o ataque do Remo, né? Por puro individualismo. E eu não vejo segredo nessa escalação do Remo, não, Léo Condé. Angel, Marcelinho, Marlon, Chamba e Mike, tá? Pico de primeiro volante e Léo Condé, aprende. Pico de primeiro volante, Patrick Picanha e o Vitor Bueno, que já deve voltar contra o Red Bull Bragantino. O Remo joga contra o Red Bull Bragantino. Deixa eu pegar aqui. Domingo, 18h30, né? Joga contra o Águia, quarta-feira, Copa Norte, e joga domingo contra o Red Bull. O Vitor Bueno já deve voltar. Não deve nem se pensar. Mesmo fora de ritmo, coloca o cara nem que seja para jogar um tempo, né? E teu ataque é Pikachu, Talhari e Diego Hernandes. Não tem como ser algo diferente. E aí tu ganha um banco com Aleph Manga, tu ganha um banco com Poveda, tu ganha um banco com o Jajá, né? E vamos ver o que vai acontecer. A semana é longa, tem muita coisa pra gente falar. O Bragantino, que tem 14 pontos, vem de 2 vitórias, depois de 23 derrotas, né, seguidas. Uma vitória desse time lá em cima, 2 então, né, tem 14 pontos ali. O Red Bull tem 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, fez 10 gols e levou 10, né? É um time que faz menos gols que o Remo, para vocês terem ideia. E sofre poucos gols também. Então é isso, galera. O vídeo ficou longo, quase um pós-jogo aqui. 35 minutos, tá? A gente volta mais tarde com outras informações do Clube do Remo e a tabela atualizada. Deixa os comentários de vocês. Falei aqui de cada jogador. Falei aqui questão tática, né? A gente não só fala, como também dá nossas opiniões. E o Léo Condé poder fazer alguma coisa, né? Damos já nossas críticas construtivas, mas também damos soluções. Damos soluções, tá bom? Valeu, galera. Até mais tarde. Fui.